E para concluir esse bate-papo de condutores, e agora, como é que a gente dimensiona os barramentos, né? Aquelas barras de cobre ou de alumínio que a gente encontra em nossos quadros. Na verdade, esses barramentos eles têm a mesma característica do nosso condutor, só que ele tem formato e dimensão distinta. Tem duas normas que apresentam a capacidade de condução de cada tipo de barra dessa, né? A 43671, referente ao cobre, a gente vai mostrar agora ela. Tá? Então, aí, né, no próprio PAMED, ele já dá um exemplo de alguns tipos de barras de cobre retangular. Então, olha lá. Se eu tenho uma barra de cobre com largura de 12 mm e espessura de 2 mm, né, eu vou ter uma capacidade de corrente de 123 amperes se a barra estiver pintada, ou de 108 amperes se a barra for uma barra nua. Isso aqui são o número de barras por fase. E perceba as mesmas características do que eu tenho nos condutores, né? Eu tenho a seção transversal, eu tenho o peso e eu tenho aqui a resistência e a reatância, tá? Então, basicamente, eu vou ter as mesmas informações. Então, eu vou tratar um barramento como se eu estivesse tratando de um condutor convencional. Todas as características do condutor a gente já conhece. Ali eu estava falando de barras chatas, eu tenho também aquelas barras redondas de cobre, e eu vou ter as mesmas informações, a capacidade de corrente, de acordo com o diâmetro dessas barras de cobre. Mas agora vamos continuar agora a dimensionar. Nós falamos sobre nossos condutores. Nós sabemos agora dimensionar condutores. Mas e os dutos? E o local onde o meu condutor vai passar? Como é que eu escolho o dimensionamento do meu duto? Vocês já perceberam que às vezes você vai utilizar um eletroduto embutido na sua residência e de repente você quer passar mais outro circuito e o cabo não passa? Então é essa questão do cabo não passar que a gente vai trabalhar nessa sessão agora, né? Então o que é o conduto? O conduto nós já falamos no projeto passado, né? A gente já deu uma dica sobre conduto, mas ele é o caminho, né? Ele é o caminho, eu digo que é a nossa pista do nosso condutor até chegar a nossa carga, até chegar ao nosso quadro elétrico. Nós temos que prover um caminho adequado para que nossos condutores passem. Um caminho adequado para que ele não seja danificado, para que ele não ocasione um acidente, para que ele possa estar bem sustentado, para garantir a vida útil desse componente. Então a minha pista tem que ser uma pista adequada. Então tem vários tipos de conduto que podem ser utilizados nas nossas instalações elétricas. Algumas imagens legais de tipos de conduto. O eletroduto é o mais conhecido de todos, né? Então, por favor, vou bater um papinho aqui sobre o eletroduto. Eletroduto ele pode ser um eletroduto rígido ou um eletroduto flexível. Não existe conduíte não, tá, gente? Conduíte vem derivação de conduit. Conduit é o eletroduto escrito na língua americana. Tá? Então não existe conduit. Conduit é o pessoal que não conhece falando de conduit e acaba falando conduit, mas conduit não existe, tá? Só existe eletroduto. Outras condições é em bloco alveolado, né? Por dentro da construção eu passo o condutor. Eu posso ter algum que eu chamo de escada de cabos, é como se fosse um leitozinho, onde os cabos ficam em cima deles. A eletrocalha é bem famosazinha, essa aqui é aquela de plástico, no sistema às vezes parece com um sistema X, né, mas o sistema X chama moldura, onde você tem o condutor por debaixo e eu tenho ou não, às vezes, uma tama em cima. A canaleta é quando está embutida no solo, né? E prateleira eu posso deixar o meu condutor pendurado como se fosse uma prateleira mesmo. Então são todos alguns tipos de condutos que podem ser utilizados para passar os nossos condutores. Então, por favor, não falem mais conduíte. Conduíte não existe, tá, gente? O que é que a gente tem que prestar atenção no dimensionamento dos dutos? Né? A gente não pode instalar no mesmo circuito de eletrodutos de ferro galvanizado uma fase distinta. Porque se você coloca fases de mesmo circuito passando, deixa eu voltar aqui, fases de mesmo circuito passando por um eletroduto de ferro galvanizado, depois a mesma fase, a fase do mesmo circuito, a outra fase, passando em outro eletroduto, eu posso ter uma interação aqui de campo magnético
e aí eu vou ter aquecimento nesse meu eletroduto de ferro galvanizado. Então, a gente não deve colocar fases diferentes, né? Mesmo circuito com fases diferentes em eletrodutos de ferro galvanizados diferentes. E outra é que quando eu dimensionar um conduto, né? Por onde passa o duto, eu só posso usar condutores isolados pela mais alta tensão nominal presente no duto. Então eu não posso, por exemplo, num eletroduto, numa eletrocalha, numa bandeja, passar um cabo de alta tensão, passando 13,8 aqui, e do lado um condutor de 220, um condutor de 230 volts, de 750 volts. Não dá. Eu não posso colocar no mesmo duto tensões diferentes, cabos com isolamentos de tensão diferentes. Vamos seguindo, né? Então vamos falar sobre a taxa máxima de ocupação. A 5410 ela coloca algum limite para ocupar esse eletroduto, né? Então se eu tenho um condutor é 53%, se eu tenho 3 ou mais, que é o caso mais comum, eu posso ocupar com no máximo 40%. Por que eu só posso ocupar 40%? Porque se eu colocar mais condutor, ele não passa. Eu vou fazer uma curva, vou puxar ele e ele não vai passar. Por mais que ele tenha espaço aqui. Se eu não tiver espaço para esse carinha aqui poder passear aqui dentro, ele não vai passar. Então a gente tem que garantir que a taxa de ocupação seja no máximo 40% para que de fato eu consiga passar o condutor por dentro do eletroduto. E onde é que a gente vai encontrar as características dimensionais dos condutores? Eu não só posso ocupar 40%? Tá, beleza. Então, qual é o dimensionamento da área desse meu condutor? Eu vou no catálogo do fabricante, ele vai ter exatamente essas especificações. Deixa eu dar um zoom aqui no cabo. Eu acho que esse aqui é Superastic, deve ser da Prysmian. Pronto, então aqui, ó, se eu tenho um cabo de 2,5, esse Superastic, esse modelo, o cabo com a seção de 2,5 mm² de cobre, ele tem um diâmetro externo de 3,5 milímetros. Cuidado para não confundir. Aqui é área e aqui é diâmetro, tá bom? Então ele está mostrando aqui que eu tenho um diâmetro de 3,5 milímetros com um condutor de 2,5 e eu tenho de 4 milímetros com um condutor de 4 milímetros quadrados. Vejam esse exemplo. Eu tenho aqui meu quadro de distribuição, o meu eletroduto, meu duto, e do meu duto eu vou alimentar um motor, um chuveiro e uma outra carga qualquer. Para o circuito do motor estão passando 3 fases, 3 condutores de 2,5 milímetros para vir para cá. Para o circuito 2 desse chuveiro está passando mais 2 cabos, uma fase e um neutro, com 4 milímetros cada um. Está vindo para cá. E eu estou passando para o circuito 3, 2 cabos, fase e neutro, de 2,5 milímetros passando para cá. E para os 3 componentes, eu estou passando um aterramento, onde a bitola do aterramento é 4 milímetros. Por que 4 milímetros? Porque como eu posso utilizar um aterramento para vários circuitos, o que eu tenho que garantir é que meu aterramento tenha a maior bitola do condutor de fase dos circuitos que ele vai proteger. Então, como a maior bitola é 4 milímetros, o meu condutor de aterramento é de 4 milímetros. Então vamos às contas. Condutor de 2,5 milímetros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 condutores de 2,5. Condutores de 4 milímetros, 1, 2, 3 condutores de 4 milímetros. Eu sei qual é o diâmetro de cada um. Se eu sei qual é o diâmetro de cada um, eu sei calcular a área do meu círculo, né? Então a área da minha circunferência, π sobre 4, diâmetro ao quadrado. Eu tenho a área do condutor de 2,5 mm vai ocupar 9,6 milímetros e o condutor de 4 milímetros vai ocupar 12,5 milímetros quadrados. Então, naturalmente, que a área total de todos esses 8 condutores vai ser de 85,8 milímetros quadrados. Qual o máximo que eu posso ocupar? Eu não posso ocupar no máximo 40% do meu eletroduto. Então, um eletroduto de 214,5 milímetros quadrados, no mínimo, 40% desse valor vai dar 85,8. Então, tem que procurar agora, para este caminho, esse conduto aqui, esse carinha aqui, que está passando esses 8 fios, tem que ter no mínimo 214,5 milímetros quadrados. E agora, onde é que eu vou achar esse cara? Os diâmetros já estão padronizados pelas normas.
Então, todas as normas já predefinem qual é a bitola, qual é o diâmetro, a margem de fabricação para esses eletrodutos. Baseado nessas normas, nós já temos ideia de qual seria o diâmetro de cada eletroduto. Então, um eletroduto de 16, eu posso, as informações da norma diz que ele tem um diâmetro externo de 16 milímetros, mais ou menos 3, e a espessura da parede é 2,1 milímetros. Como é que eu calculo a área, né? Eu sei que o diâmetro, né, ele tem 16, né? Claro, na pior situação é 16 menos 0,3. E eu tenho que somar duas vezes a minha parede, que quando eu faço a circunferência aqui, né, eu tenho a parede de um lado e a parede do outro. Então, o diâmetro total tem que somar o diâmetro externo mais a espessura da minha parede. Com isso, eu vou ter pelo menos o cálculo da minha área máxima que pode ser ocupada. Desculpe, eu estou calculando aqui o diâmetro interno, tá? Com isso, eu vou ter Ih, rapaz, tô gaguejando. Volta. É o diâmetro externo menos duas vezes a parede. Oxe, Gustavo, estava perdido. Mas voltando. Então, assim, o diâmetro interno vai ser o diâmetro externo menos duas vezes a parede. E com isso, na pior situação, eu fiz aqui 16 menos 0,3, né? Passei o fabricante pegou, economizou, colocou o mais apertado possível. Essas são as minhas áreas calculadas baseado nesse diâmetro. Então, como eu tenho as minhas áreas, eu consigo agora saber qual é o condutor que eu vou usar. No mínimo, ele não tem que ter 2,14 milímetros quadrados. Qual é o eletroduto que no mínimo tem 214,5 milímetros quadrados? O eletroduto de 25 milímetros. Então, esse eletroduto é que eu vou escolher para ser colocado nesse circuito. Então, está aqui ó, o dimensionamento dele, já coloquei a indicação. Aqui, esse eletroduto é de 25 milímetros. E, por fim, para fechar esse bate-papo do eletroduto, vamos pensar sobre o percurso do eletroduto. Pensem o seguinte, eu vou colocar um eletroduto na parede, eu vou colocar um eletroduto no piso e os condutores têm que passar por eles. Se eu inventar de colocar ele fazer curva para lá, curva para cá, curva para lá, curva para cá, o condutor não passa, dá nó, eu não consigo puxar do outro lado o condutor. Então a norma ela definiu alguns critérios, né? Critérios para que eu coloque caixas de passagem entre alguns trechos. Então, de regra geral, internamente eu posso ter no máximo 15 metros de comprimento sem alguma caixa de passagem. E se for de área externa, até 30 metros. Mas só que a cada curva que eu der, eu vou ter que reduzir em 3 metros o trecho máximo desse meu eletroduto, né? A cada curva de 90 graus. Vamos visualizar isso aqui mais fácil dessa forma. Eu tenho uma caixa de passagem aqui, né, uma caixa de tomada, uma caixa de iluminação, ou tenho no piso uma caixa de inspeção e eu vou colocar um eletroduto até chegar nessa outra. A distância máxima, se isso aqui for dentro do seu imóvel, é de 15 metros, se for de área externa, no máximo 30 metros. Mas aconteceu que apareceu uma árvore, apareceu uma parede, apareceu um concreto, e eu tive que fazer uma curva no meu eletroduto. O que aconteceu? No máximo, ele só pode ter 12 metros se for interno e 25 metros se for externo. Uma curva de 90 graus penalizou em 3 metros. Mas aí eu tive que fazer outra curva no meu eletroduto. Então, eu penalizei em mais 3 metros. Como eu tenho duas curvas de 90 graus, o trecho máximo só pode ter 9 metros ou 24 se for externo. Mas, por fim, ainda fiz uma terceira curva. Então, o meu eletroduto pode ter no máximo 6 metros se for interno ou 21 metros se for externo. E aqui acabou o limite das minhas curvas. Eu não posso fazer mais curvas de 90 graus. Eu tenho que colocar obrigatoriamente uma caixa de passagem. O que acontece se eu fizer mais uma curva? Quando eu tentar colocar o condutor aqui e puxar para o lado de cá, ele vai dar um nó. Ele não vai passar. Então, não adianta esse caminho que você fez, não vai servir para nada. Leitura recomendada sobre condutores, eletrodutos, capacidade de condução do condutor, de curto-circuito. Baixe esse manual da Prisma, instalações elétricas no grupo Prisma. E também o guia de dimensionamento de baixa tensão.
São manuais e guiazinhos bem legais, né? Ele tem as tabelas que eu apresentei aqui nas aulas e eles servem também como guia. São bem simples de entender e tem muita informação a agregar. É uma boa leitura.